Olá, bom dia. Vamos fazer a correção da nossa atividade de português da última aula. Atividade sobre o texto Irritator, um carnívoro, que é um texto sobre uma espécie de dinossauro, certo? Descoberta no Brasil. Nós já havíamos feito essa atividade até a questão 6 e já corrigimos. Agora nós iremos fazer a correção da questão 7 à questão 13, ok? A questão 7 diz o seguinte: leia o crédito do texto, ou seja, as informações que aparecem após o texto, e responda: em que material esse verbete foi publicado? Quando nós falamos dos créditos de um texto, nós estamos falando dessa parte aqui, que também pode ser chamada de referências, ok? Que fica logo ao final do texto. Aqui nós temos o título, Irritator, um carnívoro, em Dinossauros do Brasil, São Paulo, Cortez, 2011, página 38 e 39. Quando está assim, gente, quer dizer que isso aqui é um livro, certo? Em Dinossauros do Brasil. São Paulo é onde ele foi publicado, Cortez é o nome da editora, que é o ano e as páginas de onde esse texto foi retirado. Então, esse texto foi publicado no livro Dinossauros do Brasil, da autora Luísa Massarani, certo? Luísa Massarani. Esse é o nome da autora desse texto, o nome da autora do livro, aliás, do livro de onde esse texto foi retirado. Então, você vai escrever aqui, no livro Dinossauros do Brasil, da autora Luísa Massarani. Na questão 8, diz o seguinte: contorne as imagens que representam onde é possível encontrar verbetes de enciclopédia. Os verbetes de enciclopédia, gente, podem ser encontrados nas enciclopédias, que são esses livros, que talvez vocês não conheçam, mas eles eram bastante comuns antigamente. Eu mesmo não cheguei a viver a época das enciclopédias, mas talvez as mães de vocês, que são um pouco mais velhas do que eu, talvez tenham vivido essa época, que é quando você basicamente não tinha internet e você buscava informações nesses livros. Você comprava esses livros e eles tinham várias informações sobre vários assuntos, que são chamados as enciclopédias. Então você vai encontrar os verbetes de enciclopédias exatamente nas enciclopédias, ou, né, você pode encontrar na internet. Então você vai circular também o computador, que é onde você pode ter acesso à internet. Se tivesse um celular aqui, você poderia circular o celular também. Porque se você fizer buscas sobre verbetes na internet, você vai encontrar verbetes de enciclopédia sobre vários assuntos, ok? O jornal não, certo? O jornal não é um suporte de enciclopédia. Então, você vai circular as enciclopédias e o notebook. Questão 9. Quem é o público-alvo do verbete Irritator, um carnívoro? O livro ele dá uma sugestão de resposta que diz o seguinte: pessoas que se interessam por dinossauros, que pesquisam sobre eles ou querem ampliar seu conhecimento sobre esse assunto. Então, o livro ele traz essa sugestão de resposta, ok? Pessoas que se interessam por dinossauros, que pesquisam sobre eles ou querem ampliar seu conhecimento sobre esse assunto. Se você colocou pessoas que gostam de dinossauros, pessoas interessadas em dinossauros, todas essas respostas estão corretas. Questão 10. Observe as imagens a seguir e explique como cada uma delas contribui para a compreensão do verbete. Sobre essa questão, eu quero conversar um pouco com vocês. Eu percebi que vocês não estão lendo as questões com atenção. Como é que eu percebi isso? O que o enunciado da questão diz? Observe as imagens, então primeiro você ia observar. A seguir, e explique como cada uma delas contribui para a compreensão do verbete. Então fala, explique, está pedindo para explicar algo. Mesmo que você não soubesse o que era para explicar, você deveria entender que era para explicar. Então por que eu achei que vocês não estavam lendo as questões com atenção? Porque vocês circularam. Vocês escolheram uma das imagens e circularam, do mesmo jeito que foi feito na questão 8. A diferença é que a questão 8 pedia, contorne as imagens. A questão 10 não pede, ela fala, explique como cada uma delas. Então, mesmo que você não soubesse explicar, era para você compreender que essa imagem, que essas imagens estavam aqui para serem explicadas, não contornadas. E então vamos à parte que interessa, que é a resposta à questão. Primeiro, o livro apresenta uma explicação sobre as imagens em geral e diz: elas ilustram algumas informações do verbete. Aí nós vamos a cada imagem, certo? A imagem 1. A imagem 1 mostra o estado onde o fóssil foi encontrado, que é o Ceará. Então, a imagem 1 ela mostra onde o fóssil foi encontrado, que é o Ceará. A imagem 2 mostra o tamanho do dinossauro comparado a uma pessoa. E a imagem 3 ilustra como provavelmente o Irritator
Challenger era fisicamente. Então, repetindo, a imagem 1 mostra onde o fóssil foi encontrado, Ceará, o estado onde o fóssil foi encontrado. A imagem 2 mostra o tamanho do dinossauro comparado a uma pessoa. E a imagem 3 ilustra como provavelmente o Irritator Challenger era fisicamente. Então é isso que você vai colocar na questão 10, você vai explicar. Inclusive eu pedi que respondessem essa questão no caderno, pois não havia espaço para responder no livro. Questão 11. Nesse verbete há algumas palavras usadas na linguagem científica. Que palavras são essas? As palavras são Irritator Challenger e Spinosaurideus. São essas duas palavras utilizadas na linguagem científica. Aqui o primeiro nome é o nome da espécie desse dinossauro. Esse nome está em latim, é uma língua que já não existe mais, mas então por que é escrito em latim, se ninguém mais fala latim? Para que no mundo todo ele tenha o mesmo nome. Então é um nome padronizado. E essas palavras sempre devem ser escritas com a primeira sendo escrita com letra maiúscula e a segunda com letra minúscula. Já o segundo nome, Spinosaurideus, é o nome da família dessa espécie de dinossauro. 12. Explica a função das aspas em cada um dos trechos a seguir. Trecho 1. Moral da história. Deu um trabalhão para os paleontólogos limpar o crânio e poder estudá-lo. Então aqui você vai explicar para que serve essas aspas em torno da palavra limpar, certo? Aqui as aspas têm a função de destacar a palavra que foi empregada para substituir um termo científico. Então, a palavra certa não é limpar, tem um termo científico para dizer o que foi que os paleontólogos fizeram com o crânio. Mas para que fosse mais fácil de compreender, essa palavra foi substituída por limpar, e por isso limpar ficou entre aspas. Então, você vai colocar aqui, as aspas têm a função de destacar a palavra que foi empregada para substituir um termo mais científico. Trecho 2. Contam que o nome irritator, em inglês, aquele que irrita, justamente veio da irritação que os paleontólogos tiveram. Aqui, gente, as aspas elas foram empregadas para destacar o termo explicado. Então, entre parênteses, tem uma explicação para irritator. O trecho 2 todo é uma explicação para por que o nome irritator, que veio da irritação que os paleontólogos sofreram, tiveram que passar. Então, você vai colocar que as aspas foram empregadas para destacar o termo explicado. É esse termo que foi explicado, esse que está entre aspas. Questão 13. Assinale a alternativa correta sobre a linguagem empregada no verbete. É uma linguagem informal, é uma linguagem formal ou a linguagem formal, mas apresenta algumas marcas de informalidade? A resposta correta, gente, é a terceira opção, porque a linguagem ela é formal, mas em alguns momentos você encontra algumas marcas de informalidade. O próprio livro diz aqui, que é para o professor chamar a atenção dos alunos para os termos como moral da história, trabalhão e dino, que são palavras que estão sendo usadas de forma informal. Você tem o trabalhão, você tem dino, que é uma abreviatura. Então, é um texto de linguagem formal, mas que apresenta alguns momentos, algumas marcas de informalidade. Mas, afinal, como é que nós devemos definir o verbete de enciclopédia? O verbete de enciclopédia é um texto expositivo que apresenta informações sobre o assunto em questão. Geralmente possui imagens que ilustram o texto e apresenta linguagem mais formal. Então, como assim é um texto expositivo? É um texto expositivo porque ele expõe informações, ele apresenta informações sobre uma determinada questão, sobre um determinado assunto. Então, ele está expondo. E ele geralmente possui imagens, que essas imagens elas estão ali para ilustrar o texto e ajudar na compreensão do texto, e apresenta uma linguagem mais formal. Isso não quer dizer que não vá existir termos informais, como foi o caso do texto que nós lemos, onde você tinha trechos como moral da história, trabalhão, dino. Então, ela é geralmente uma linguagem mais formal, mas pode apresentar algumas marcas de informalidade. Nesse caso, nós dizemos que a linguagem é predominantemente formal, ou seja, ela predomina, ela é mais formal do que informal. Mas essa é a definição que nós damos a um texto expositivo, a um verbete de enciclopédia, perdão. Ele é um texto expositivo, pois ele apresenta informações sobre um assunto, e ele geralmente apresenta imagens e possui uma linguagem mais formal, ok?
Então, meus amores, a correção termina aqui. Se você tiver ficado com alguma dúvida, você já sabe, pode mandar mensagem. Tenha um bom dia, boas atividades.